Oi, gente, está começando agora Histórias Bizarras Reais e hoje eu vou falar as histórias sobre a mansão Winchester. Provavelmente, depois que eu falei esse nome, você conhece ou você lembrou de uma série chamada Supernatural, que tem dois irmãos chamados Dean e Sam Winchester. E o nome deles foi inspirado sobre a mansão Winchester. Você conhece essa série, com o decorrer da história da mansão, você vai meio que comparar um pouco, né? O Sam e o Dean Winchester. Mas antes de eu falar sobre a mansão, eu tenho que falar sobre a criadora da mansão, que se chamava a Sarah. A Sarah, ela era casada com o William, tinha uma filha chamada Anne e eles tinham um arsenal de armas. Quando a primeira arma foi lançada, a arma Winchester, misteriosamente a filha da Sarah, a Anne Winchester, veio a falecer com um mês de vida. 15 anos depois, o seu marido William também veio a falecer, só que dessa vez foi de tuberculose. E logo após o falecimento do William, a Sarah recebeu uma fortuna, né, a herança do William, que era em torno de 5 milhões, se fosse equivalente para hoje, ela teria ganhado 500 milhões de reais, e a quinta parte, a empresa Winchester Arms. Ela ficou rica. De tudo isso, ela estava se sentindo muito abalada espiritualmente, estava se sentindo muito turbada espiritualmente. Ela conversou e chamou um amigo dela, a médium, para poder solucionar o que estava acontecendo. E aí ele conversou com ela. Cada pessoa que morreu com o rifle Winchester se transformou em um espírito perturbador para atormentar a sua vida. E o seu esposo, o William, mandou você criar uma casa, viver com esses espíritos. Até então, a gente sabe realmente que ela foi conversar com esse médium, que ele falou essa história pra ela de que cada pessoa que morresse pela arma dos Winchester era um espírito que voltava pra eles, pra perturbar eles. Porém, essa segunda parte, que foi o William que mandou ela fazer a casa, a gente não tem muita confirmação dessa parte da história. Depois disso, que ela tava super turbada, que ela teve a confirmação de que tinham espíritos atrás dela e tudo mais, ela saiu de Connecticut e foi pra São José da Califórnia. Chegando lá, ela comprou uma casa fazenda, tinha 8 quartos nessa casa. E já no primeiro dia, ela contratou, gente, 18 funcionários para começar uma reforma que não tinha não tinha horário para acabar, não tinha dia para acabar, não tinha previsão de acabar. Eles só tinham que começar. A casa, como não tinha planejamento, ela era criada totalmente aleatoriamente. Olha, você tem que colocar uma parede aqui, mas não coloca porta. Tem quartos na casa que não tem porta, que você não tem nem como entrar. Essa casa começou a ser construída em 1882 e infelizmente ela só veio parar de ser construída em 1922 porque a Sarah veio a falecer. Foi aí o momento em que a reforma acabou. Durante esses 30 e poucos anos, a reforma nunca tinha sido parada. E essa casa, gente, essa mansão, ela, tipo, tem hoje de 8 quartos, hoje ela foi 160 quartos, ela tem 13 banheiros, sendo que somente um funcionava. Relatos do que os trabalhadores falaram era que a Sarah não deixava que os outros banheiros funcionavam, porque tinha medo dos espíritos ficarem abrindo as torneiras, e ela sempre, antes de dormir, ela sempre dormia em cômodos diferentes, e antes de ir para aquele cômodo, ela sempre pegava umas passagens secretas e tudo mais, para que os espíritos não seguissem ela e não soubessem aonde ela estava dormindo, para que ela não fosse atormentada enquanto dormisse, ou que algo acontecesse enquanto ela estivesse em um sono pesado. Os antigos funcionários dela também falaram que ela sempre fazia sessões com médiuns para conversar com alguns espíritos, e que alguns espíritos bons eram chamados lá para conversar com alguns espíritos que tinham sido mortos pela arma de Winchester, estavam muito atormentados, para conversar com eles e tentar acalmá-los para que eles pudessem continuar todo mundo ali de boa, em paz, e que estaria tudo bem. Porém, só que isso era o que os antigos ex-funcionários falavam, só que depois da morte da Sarah, as histórias assim se modificaram, se espalharam, porque até então, quando ela começou a fazer aquela reforma na mansão, na casa, que era miniatura ali, entre aspas, comparado com o que é hoje, os vizinhos ficavam assustados porque não entendia porque os funcionários não podiam parar de trabalhar, sempre tinham que estar colocando mais um cômodo naquela casa. Quando a Sarah veio a falecer, ela colocou toda a herança dela para uma sobrinha que ela gostava muito, mas que raramente elas se viam. Porém, no testamento da sobrinha não tinha a mansão do Winchester. Ela somente deu o dinheiro, mas a mansão Winchester ficou
sem nome, sem dono, sem ninguém. Aí a sobrinha dela resolveu tentar leiloar a casa, só que aí os investidores viram que a casa era muito grande, que não favorecia muito para eles, até porque ela não tinha muita lógica. E ela estava um pouco detonada porque tinha acontecido alguns terremotos, estava um pouco rachada, né? Não estava muito legal. Mas aí a sobrinha dela não desanimou, começou a tirar tudo de dentro da casa. Depois que ela tirou tudo de dentro da casa, um investidor local chegou e comprou a casa por 130 milhões de dólares. Depois de 5 meses que a casa estava com ele, que a Sarah tinha falecido, ele foi lá e abriu a casa para o público. E esse foi o momento de mais nostalgia do pessoal. Eu seria uma das pessoas que ia ficar assim, aquela casa tava 30 e poucos anos sendo construída e do nada liberaram pra gente ver, tipo, eu não vou, mas tá, vamos ver o que vai acontecer. Gente, eu sou uma pessoa muito curiosa, mas tá tudo certo. Continuando, atualmente a mansão ainda continua aberta para o público e turista, e vai muito turista lá, gente, porque eles falam que querem sentir uma experiência espirituais, eles sempre falam que eles entram de um jeito, saem do outro, sempre tem uma experiênciazinha assim espiritual. E essa mansão, gente, ela foi palco de vários filmes, principalmente de um que se chama A Mansão Winchester, que foi estreado em 2018, que ela fala sobre essa mansão que eu tô contando pra vocês. Então, agora assim, ver melhor e ver a casa, eu aconselho vocês verem a esse filme. Uma pergunta aqui pra vocês. E então, você iria visitar essa mansão em Chester? Bom, já vou passar o location pra vocês, tá aqui embaixo na agenda, tá bom, gente? Porque eu não vou.